O Itamaraty garantiu hoje que o Brasil vai receber os 2 milhões de doses que a Fiocruz quer importar lá da Índia. E o governo de São Paulo deverá divulgar os dados da eficácia da vacina Coronavac até o dia 7 de janeiro. À medida que diferentes países iniciam seus programas de vacinação, já são 45 em todo o mundo, a ansiedade aumenta por aqui. No Brasil, como sabemos, foi feita a aposta na vacina de Oxford, que também será produzida pela Fiocruz, e na Coronavac, da chinesa Sinovac, que terá produção nacional pelo Instituto Butantan. Mas até agora nenhuma delas tem um cronograma definido, o que faz os estados pressionarem o Ministério da Saúde. Os estados começaram uma negociação paralela para comprar doses da vacina farmacêutica Pfizer. Pois bem, a Pfizer Brasil afirmou que não procede a informação de que a empresa mantém negociações paralelas com governos estaduais. Os governadores tiveram reunião com representantes do Ministério da Saúde nesta terça-feira, mas continuam sem respostas objetivas sobre o início da vacinação. Já a Anvisa está cada vez mais próxima de receber os primeiros pedidos, seja para uso emergencial ou definitivo dos imunizantes. A Fiocruz, por exemplo, deve solicitar autorização emergencial para a vacina de Oxford até sexta-feira, a definitiva no dia 15. Mas isso não significa que tudo já está pronto para vacinar os primeiros brasileiros. A Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos e Odontológicos informou que se comprometeu a fornecer 30 milhões de seringas e agulhas para o Ministério da Saúde. Segundo a associação, a compra vai ser feita de maneira emergencial, sem licitação. O governo confirmou essa compra. Neste momento, já é possível fazer previsões sobre quando a vacinação efetivamente começa no Brasil? Como funciona essa etapa de submissão e autorização de uso emergencial? As dúvidas sobre a eficácia das vacinas de Oxford e da Coronavac já foram sanadas? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com a médica Melissa Palmieri, especialista em vacinas e integrante do Centro de Vigilância Epidemiológica da cidade de São Paulo, e com o epidemiologista Paulo Petri, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fique com a gente. Dr. Paulo Petri, hoje a pergunta que todos se fazem aqui no Brasil é quando de fato a gente começa a vacinação. No horizonte a gente já sabe, temos a vacina de Oxford, AstraZeneca e Fiocruz e a Coronavac, produzida pelo laboratório Sinovac e também pelo Instituto Butantan. Considerando as informações que a gente já dispõe, tanto sobre importação, sobre regulação, autorização, quando é que o senhor imagina que a gente começa a ter um programa de fato funcionando no país? Bem, Roberto, essa é a pergunta que todos nós estamos nos fazendo e com certeza toda a população consciente, eu diria, esperando. Essas duas vacinas que você cita estão em fases bastante avançadas de regulação, inclusive a Anvisa tem feito um processo chamado de avaliação contínua, que é a cada fase já ir avaliando os dados e não esperar para avaliá-los todos no final, então isso apressa o processo. Eu tenho esperança e desejo também que agora mesmo no mês de janeiro ou talvez no mais tardar no mês de fevereiro nós possamos deflagrar esse processo em função da premência da situação e do caos que vivemos em termos de mortalidade e morbidade. Pela manhã, o executivo-chefe da fábrica indiana que está produzindo a vacina da AstraZeneca, laboratório que a Fiocruz é parceira, escreveu em uma rede social que houve uma confusão. As exportações de vacinas estão permitidas para todos os países. Doutor, com que velocidade a gente deve conseguir fazer essa vacinação aqui no Brasil? Lembrando que, pelas informações que a gente tem até agora, as primeiras imunizações devem ser feitas com essa vacina de Oxford, com a compra, a importação de 2 milhões de doses da Índia agora no mês de janeiro, né? Coronavac a gente depende ainda de liberação da Anvisa, enfim, tá um pouco incerto. Mas é um número muito restrito, né? 2 milhões de doses é muito pouco dentro do universo da população. Perfeito, Carolina, sem dúvida, para um país de proporções
populacionais como o nosso, com 210 milhões de habitantes, claro que se excluiriam aí as crianças, nós vamos começar com um número de um quantitativo pequeno. E certamente ele vai ser incrementado à medida que nós conseguirmos, tanto com a Coronavac, do laboratório chinês Sinovac, e em parceria com o Butantan, e com a vacina de Oxford, com a AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz, eu acho que é importante salientar isso, os contratos foram feitos prevendo a transferência de tecnologia. Isso quer dizer que esses institutos, que já têm tradição na produção de vacinas, poderão produzir essas vacinas no país. E aí, incrementar esses números, que você citou muito bem, inicialmente foram importadas essas 2 milhões de doses. Então, eu imagino que nós devemos, e aí precisamos do Ministério da Saúde para coordenar essas ações de todo um processo de logística que contemple inicialmente os grupos prioritários, sem dúvida, e após cada grupo sendo imunizado, se estende para grupos seguintes. Então, realmente não vai ser um processo muito rápido, mas se estima que até o final do primeiro semestre desse ano, a gente tem um bom quantitativo de pessoas vacinadas. Dr. Paulo, a vacinação contra a Covid entra dentro de um programa maior, que é o Programa Nacional de Imunizações, que já tem um sucesso consagrado, inclusive na vacinação contra o vírus influenza. Agora, o quanto que será necessário uma mobilização nova das pessoas que participam do programa para que ele efetivamente funcione num curto prazo? Perfeito. O planejamento, eu brinco às vezes com os meus alunos, o papel aceita tudo. Então você pode fazer um belo planejamento, mas ele vai depender das pessoas que vão participar desse processo. Então toda essa logística vai depender das pessoas, e nós também vemos, até na questão da Covid-19, que precisamos também do apoio da população. Porque nós vemos hoje, e não é só no Brasil, vamos também não nos vitimar e achar que é só aqui. Nós vemos no mundo inteiro pessoas que não colaboram, a partir até de seus líderes negacionistas, muitas pessoas que não usam máscara, que fazem festas clandestinas, que enfim, negam a pandemia. Ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia. Isso pode também ocorrer no processo da vacina, que dependerá, então, de uma boa gestão logística, estratégica, um planejamento bem feito, mas também da colaboração da população. Se nós começarmos a vacinar idosos e eles se aglomerarem em filas em postos de saúde, eles podem, até antes de receber a vacina, se contaminarem. Então, é um complexo que vai precisar uma logística muito bem feita, um planejamento estratégico muito bem feito. Na sua avaliação, doutor, qual é a diferença do Brasil para esses países que já começaram a vacinar? Não estou nem comparando com Estados Unidos, União Europeia, Canadá, que são países muito mais desenvolvidos e com poder econômico muito maior até para a compra de vacinas, mas a gente está atrás de Argentina, do Chile, da Costa Rica. É a questão política, exclusivamente, que está nos deixando aí para trás nessa corrida? Acredito que sim. A gente pode acrescentar o México, que é um país até mais parecido com o Brasil em termos de tamanho, enfim, cultura também. Esses países, certamente por uma questão de política, de vontade política, de organização, já saíram na nossa frente, não é? E estão vacinando a sua população. Ahora, AstraZeneca, sí, efectivamente, hoy por la mañana, muy temprano, se reunió el Comité de Moléculas Nuevas de COFEPRIS, lograron proponer a la Comisión de Autorización Sanitaria la autorización de uso de emergencia. Eu acho que o Brasil perdeu tempo, e alguns executivos de grandes laboratórios disseram isto, que houve uma certa
perda de tempo nas negociações, e hoje é uma corrida mundial, não é? Todos os países querem ter a vacina. E quais os que recebem primeiro? Aqueles que se agilizaram com um planejamento estratégico mais precoce. Então eu acho que você aponta bem, nós, sem nos compararmos com grandes potências, países ricos e industrializados, nós demoramos um pouquinho, né, em relação a isso. Doutor, como é que o senhor acompanha essa pressão de estados junto ao Ministério da Saúde que se dá por meio de anúncios de possíveis negociações com laboratórios como o da Pfizer, que já tem uma disponibilidade mundial de vacina? Até que ponto essas políticas públicas localizadas dos estados podem ser efetivas contra a Covid? Bem, eu acho que, embora um dos princípios do SUS seja a descentralização de decisões, isso se aplica a outras questões. Nessa questão específica da vacina, na minha opinião, nós devemos ter a iniciativa capitaneada pelo Ministério e, consequentemente, um planejamento de distribuição igualitária das vacinas, em função, claro, da população de cada estado, para todos os estados do país. Porque senão vai começar uma corrida do ouro e os estados que tenham maior condição econômica vão vacinar sua população antes de outras. E um detalhe, Roberto, hoje, com a mobilidade das pessoas, hoje você pega um avião, em uma hora de São Paulo está em Porto Alegre, em minutos do Rio e São Paulo, enfim, as pessoas se locomovem muito rapidamente. Então não é inteligente ter um estado, imagina que um estado inteiro, seja qual for, possa estar imunizado, mas as pessoas viajam para estados outros que não têm imunidade, e a imunização não foi ampla, e aí essas pessoas podem se contaminar, voltarem, então o vírus vai seguir circulando. O ideal é que nós tenhamos uma iniciativa coletiva, igualitária e de ordem federal, não iniciativas estaduais que poderiam desregular, inclusive, completamente essa questão desse processo de vacinação. Clínicas particulares de 3 cidades aqui do estado estão interessadas em comprar vacina contra a Covid-19, que já foi aprovada emergencialmente lá na Índia. Como é que o senhor vê, doutor, a possibilidade de ter vacinação em paralelo nas clínicas particulares, vacina paga? Eu entendo que o SUS, que abrange a população por um todo, sem exclusões, ela deve ser o carro-chefe da imunização. Não vejo grandes problemas se alguém tiver para vender em clínicas privadas a sua vacina. Isso é uma decisão de cada um. O que não se pode admitir é que pessoas que tenham dinheiro sejam vacinadas por terem acesso a clínicas privadas. E aquelas pessoas menos privilegiadas, economicamente falando, não tenham acesso às vacinas porque não teriam, por exemplo, essa disponibilidade gratuita pelo SUS. Então, eu acho que, em primeiro momento, num primeiro instante, o Sistema Único de Saúde disponibilizar a vacina como um todo, oferecendo de forma ampla para toda a população. Após isso, e só após isso, se algum laboratório ou clínica privada vender a vacina, é uma decisão das pessoas que terão acesso a elas. Mas o que não se pode é admitir exclusões nesse processo. Tem algum órgão, no caso o Ministério da Saúde ou alguma agência reguladora que possa mediar esses eventuais conflitos que já são aparentes? Eu acho, de novo, que isso está a cargo do Ministério da Saúde, sem dúvida nenhuma, que deve se posicionar regulando a distribuição das vacinas e priorizando o Sistema Único de Saúde, sem a menor dúvida.
Paulo Petri, doutor em epidemiologia, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela participação e até a próxima. Muito obrigado, doutor. Um grande abraço. Muito obrigado a vocês e até a próxima. A primeira pessoa no mundo a receber a vacina da Universidade de Oxford e do laboratório AstraZeneca foi Brian Pinker, um aposentado de 82 anos. Ele recebeu a dose em um hospital da cidade de Oxford, a poucos metros de onde a vacina foi desenvolvida. Doutora Melissa Palmieri, do ponto de vista técnico, das questões de segurança, de eficácia, a gente pode dizer neste momento que a vacina de Oxford está em condições de ser submetida à Anvisa, ainda que seja para o uso emergencial? Totalmente assegurado esses dois princípios para a introdução da vacinação em massa no nosso país, assim como estamos já observando em mais de 40 países no mundo. Então, não vejo nenhum problema com relação à eficácia e à segurança. Ela é realmente uma ferramenta a mais para nos apoiar no controle dessa crise sanitária ao qual nos encontramos. Doutora, foram levantadas algumas dúvidas importantes sobre a eficácia dessa vacina no fim do ano passado, A questão mais explorada foi aquela da dosagem, o fato de o teste com 1,5 doses ter tido maior eficácia. Depois surgiu a informação de que a AstraZeneca faria teste junto com a vacina russa para dar mais eficácia aí à vacina. Até que ponto essas dúvidas já foram respondidas no mundo científico para dar tranquilidade à população? É muito importante que a população saiba que do momento que foi assegurado a segurança, ou seja, as reações adversas observadas com a vacinação, com esse produto, foram basicamente muito semelhantes às vacinas ao qual nós já estamos acostumados. E a partir do momento que obteve-se uma eficácia acima de 50%, eu acredito que todo o resto que poderia nos trazer alguma insegurança, por mais que houvesse um acordo, como você muito bem colocou, da AstraZeneca russa com a vacina da Gamaleya, ou o pessoal chama de Sputnik. A vacina da Universidade de Oxford e do laboratório AstraZeneca tem como base um vírus inativo do resfriado comum em chimpanzés. A vacina russa Sputnik utiliza uma base de vírus inativo de resfriados comuns em humanos. As duas funcionam de maneira parecida. Mas, em realidade, são estratégias para que você melhore o acesso da vacinação com as vacinas disponíveis e até estratégias combinadas. Então, eu não vejo como algo que fosse pejorativo com relação ao benefício que essa vacina traz. Mesmo porque, basicamente, o centro, que a gente fala de aconselhamento de imunização da própria Inglaterra, emitiu um documento no dia 31 de dezembro, até falando da grande proteção com relação a desfechos clínicos graves da doença que essa vacina pode trazer. Então, por mais que ela apresente uma eficácia, que a gente fala em torno de 70%, para a manifestação clínica, ou seja, é o desfecho de você não desenvolver a doença, não importa se é uma doença leve, moderada ou grave, ela apresentou sim um desfecho de proteção maior naqueles casos que poderiam evoluir para hospitalização e mortalidade, que é o objetivo que nós temos, de salvar vidas. Bom, o que a gente tem nesse momento? Uma autorização dada pela Anvisa para a importação de 2 milhões de doses de uma empresa que é coligada, uma subsidiária da AstraZeneca na Índia. O quanto que essa autorização de importação já indica que haverá em breve a autorização de uso emergencial dessa vacina? Olha, a Anvisa, junto com a AstraZeneca, hoje se reuniram para uma reunião de alinhamento de um pacote de submissão de uso emergencial. Ou seja, a própria Anvisa, provavelmente nessa reunião, conversou com a empresa, falando, olha, eu preciso para um uso emergencial que você me submeta esses dados. E a Fiocruz, que é a nossa representante aqui, quem vai produzir, quem recebeu aí
tecnologia de transferência, o acordo, ela aguarda as informações para ela submeter até sexta-feira. Acontece que quando você agora vai importar um produto que é realizado, é produzido pelo Instituto Serum of India, né, a fábrica na Índia, algumas coisas provavelmente devem mudar para que seja solicitado esse uso emergencial. Então, eu acredito que estamos aí em tempo de resolver a vinda dessas 2 milhões de doses que, de fato, é muito pouco, mas já é alguma coisa para quem ainda nem conseguiu começar a campanha de vacinação. Bom, considerando que a gente tem esse primeiro lote, né, que chega da Índia, depois um outro lote que vem do Reino Unido e depois as vacinas que vão ser fabricadas pela Fiocruz aqui no Brasil, como é que se dá autorização? Cada lote precisa de uma autorização diferente da Anvisa? A gente acredita, basicamente, para agilizar o processo e termos aí vacinas disponíveis para começar a vacinar o primeiro grupo, que eles vão estar utilizando essa autorização emergencial. E como você observa nas próprias divulgações de dados da Anvisa, eles colocam que todas as empresas, as que têm mais chances de trazer vacinas, estão em submissão contínua. Quando você faz o registro emergencial, nesse registro, você se prontifica que você tem que continuar enviando novos dados. Então, eu vejo uma situação da emergencial, uma solução mais rápida, mas isso não impedirá que, sim, todo o processual de um registro definitivo não seja pulada essas etapas. Então, se tiver que, por exemplo, dessas doses, a maioria ser importada pela fábrica da Índia, vai ter que ter uma visita técnica lá. Embora o Brasil já também importe alguns produtos desse instituto, então, basicamente, eles vão estar olhando o processo produtivo dessa vacina, que é um consórcio do Instituto Serum of India com a AstraZeneca, que é uma empresa anglo-sueca. A gente fala de 3 cronogramas. Um é a fabricação e a disponibilidade das doses, seja importadas ou não. Outro é esse tempo de análise da Anvisa. E o terceiro é o tempo de distribuição na ponta, nos municípios, né? Então eu fiz uma conta. Essa conta são 110 milhões de doses importadas, outras 110 milhões nacionais, o que daria até dezembro cerca de 100 milhões ou um pouco mais de brasileiros potencialmente imunizados com essa vacina. E a gente pode dizer que elas começarão a abastecer mesmo, a imunizar, a ter relevância percentual sobre a população a partir de quando? Essa pergunta é de $1 milhão, porque o fato é como será realmente essa distribuição e como virão essas doses, porque tem todo um cronograma de número de doses, mas de fato nós ainda não temos a data de início, não temos ideia, só se formos pensar, tá? Com relação à vinda dessas 2 milhões de doses. Só no grupo de trabalhadores de saúde, nós temos em torno de 5.800.000 trabalhadores de saúde no Brasil. Então, assim, fica muito complicado nós termos uma ideia de quando teremos aí esse dado que você me pede. Eu adoraria ter essa bola de cristal. Bom, mas a gente já tem algumas informações que nos ajudam a entender, né? Por exemplo, os prazos de submissão. Então a gente tem até sexta-feira uma expectativa de submissão de autorização emergencial, um outro prazo que seria o dia 15 de janeiro para a entrada junto à Anvisa de submissão definitiva dessa vacina Oxford AstraZeneca. Isso nos indica para qual sentido, quanto tempo poderia levar, por exemplo, a distribuição, considerando até o nosso retrospecto com as outras campanhas pré-existentes. Olha, basicamente, com a autorização e todos, porque o processo da imunização, ele acontece em nível municipal. Então, todas as prefeituras, né, as secretarias de saúde já estão trabalhando num plano operativo. Então, acreditamos que, havendo produto, se o governo conseguir, a partir da autorização, em 2 semanas, descentralizar, mandar para o estado, né? Eu acredito que em 3 semanas, 4, os municípios estariam aptos aí para estar
realizando a vacinação, desde que estivessem também alguns municípios, eu sei que já estão comprando as seringas a mais, ou seja, os insumos relacionados, porque é um outro fator, além deles estarem fazendo no plano recurso operacional com recursos humanos, tem os insumos. O Ministério da Saúde fez um leilão para tentar comprar 300 milhões de unidades, mas só conseguiu garantir 7 milhões. Então, isso também é um outro fator que tem nos deixado um pouco sem saber quando o Brasil, enquanto instituição, né, um governo federal, conseguiria fazer que isso acontecesse de uma forma equânime, né, nos municípios. Bom, vamos mudar um pouco de vacina. No dia 7 agora, a gente tem uma grande expectativa de finalmente saber os dados de eficácia da Coronavac, produzida pelo Sinovac, com o Instituto Butantan. A senhora tem uma boa expectativa em relação a essa vacina? Eu tenho, assim como as outras inativadas que já, inclusive já deram os dados, né? Por exemplo, a Sinopharm, que teve um bom resultado. Mas o que eu também entendo é que talvez não seja tão alto o percentual como as pessoas ficam pensando que gostariam que fosse 95%, 94%, como as vacinas genéticas. Então, eu acredito que, basicamente, nós teremos aí em torno de 60%, 70%, uma eficácia, o que já nos auxilia muito uma redução sobre a pressão do sistema de saúde, uma redução de hospitalizações e mortalidade, que é o objetivo. Então, a minha expectativa é muito positiva e pensando também com relação à segurança desse produto. Realmente é um produto que já é muito tempo utilizado, essa plataforma, então não vejo nenhum problema com relação à questão de segurança também, que as pessoas às vezes ficam questionando muito, porque o produto veio da China, enfim, começam a inventar algumas situações factoides aí e que não condizem com a realidade, é um produto seguro. O que a gente pode explicar para as pessoas o que significa, por exemplo, uma eficácia de 50%, 60% ou 70%? Porque muita gente pensa assim, e essa dúvida não foi gerada por mim. A gente pode pegar o presidente do Instituto Butantan, que na mesma coletiva falou em mais de 50% e depois 100% de eficácia em casos graves. Quer dizer, nós tivemos na coorte casos considerados clinicamente graves, né? O grau de proteção dessa vacina com relação a esses casos foi de 100%. No grupo vacinal não teve nenhum caso grave. O que gerou bastante dúvida nas pessoas. Quando a gente fala, por exemplo, vou supor, uma eficácia de 58%, o que a gente está dizendo? Nós temos em torno de 5 a 6 pessoas que, ao entrar em contato com alguém que teve Covid, não irá desenvolver a doença, né? Mesmo que seja leve, moderado ou grave. Quando o secretário de Saúde do Estado de São Paulo ele fala que tem quase 100% da proteção de casos graves, que são as hospitalizações, ela deu um desfecho extremamente positivo, quase, a gente fala 10 de 10 pessoas vacinadas, né, ou 9 de 10, ou seja, um percentual muito alto, que não vão hospitalizar após se realizar a vacina. Então, quando nós utilizamos, eu vou pegar até um paralelo à vacinação de gripe. Nós nos vacinamos para gripe para evitar hospitalizações e mortalidade, porque o percentual para o desfecho de pegar gripe ou não, ele é menor. Mas quando você pega a manifestação clínica de gravidade da doença, ele é muito alto, ele é acima de 80%, o que é fantástico em nível de saúde pública. Para a gente finalizar, doutora, tanto a vacina de Oxford quanto a Coronavac são de fácil manuseio, distribuição. O quanto isso pode nos ajudar a recuperar parte desse tempo perdido com atraso que infelizmente persiste? Sem dúvida, se você tem um produto que ele pode ser acondicionado de 2 a 8 graus, que é realmente o que nós utilizamos na maioria das vacinas no nosso país, ele consegue ter uma capilaridade e pode atingir
locais longínquos e de difícil acesso no nosso país. Então, são vacinas extremamente promissoras, de fácil operacionalização e que nós estamos ansiosamente esperando para recebê-las. Doutora Melissa Palmieri, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um bom ano e um ótimo trabalho para a senhora. Muito obrigada, doutora. Até a próxima. Um bom ano para nós e muita saúde para todos. Muito obrigada. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.